Quando você sobe de nível, quando você pega uma promoção, quando você começa a frequentar outros lugares, começa a subir o seu patamar, quem vai estar com você? Oi, meus amores, aqui quem tá falando é a Tamily, a sua amiga, a sua conselheira. E hoje a gente vai falar sobre quem te apoia quando você cresce. Porque assim, eu estava assistindo O Diabo Veste Prada 1, porque eu e minhas amigas, a gente ia assistir o 2. Mas o primeiro filme que foi lançado foi lá em 2006, e eu tinha 4 anos. Mas, ao longo dos anos, passava na TV, só que eu não entendia nada. E a mulher principal do filme, que se chama Emily, ela tinha um namorado, né? Na época, tava lá com ela, os dois estavam pobres, os dois estavam ferrados, moravam lá num lugarzinho e tal. Dava pra ver, né? Pela vibe do namorado dela também. Até que ela foi arranjar esse emprego lá na Miranda, né, gente? Lá na revista Runaway. E aí, tudo começou a mudar. De cima pra baixo, a Miranda olhava, julgando as roupas dela, julgando o modo que ela falava, se vestia e se portava, porque nos olhos de Miranda não estava bom o suficiente. Mas, querendo ou não, a queridona chefe, ela continuou dando essa chance pra nossa atriz principal aí. Ao longo do tempo, a gente pode ver claramente a evolução dela. Subiu o patamar, claramente ela subiu. Então, quando ela se encontrava com os amigos dela pra sair pra jantar, pra sair pra, sei lá, pra beber e tal, eles ficavam meio que zoando, tiravam um sarro dela, do trabalho dela, porque toda hora, né, vocês sabem, Miranda ficava enchendo o saco. Fica tirando sarro. Então, tipo, a partir desse momento você pode perceber que já não estão mais no mesmo nível, já não estavam mais ali nivelados. Inclusive com o namorado dela. Teve um dia que ela teve que ir lá pra um network, galera. Foi fazer o network dela junto com Miranda e todo mundo, papapá. Fotógrafos e tudo mais. E aí ela tinha encontrado acho que um cara da arte, né? Um dono da arte muito famoso. E ele começou a dar em cima dela e tudo mais. Aí ela retribuiu. Ok, que ela tá errada, que ela tava namorando e tal. Só que a amiga dela já veio com 2 pés no peito e falou assim: Nossa, eu não te reconheço mais. Quem era você? Quem é você? A Andy de anos atrás. Eu não te reconheço mais. E isso também, o namorado dela não viu, né? O cara dando em cima. Mas o namorado dela também ficou tipo assim. Teve um dia que ela chegou em casa e era aniversário dele. E aí ela não pôde chegar a tempo porque ela tava dando os corre dela, os corres de trabalho. E o namorado dela ficou muito triste porque ela não deu atenção pra ele. O assunto que eu quero falar é que ela subiu o patamar e as pessoas que estavam com ela quando ela era pobre, quando ela era lascada, não conseguiram acompanhar o ritmo, ou seja, começaram a desprezar ela, começaram a, tipo, não incluir mais ela e achar ela de outro planeta, porque ela tava vendo outras coisas, vivendo outras oportunidades que eles não tiveram, que eles não correram atrás pra ter, entende? E eu achei muito interessante essa parte do filme. Eu tive que falar toda essa parte do filme pra chegar no que eu quero falar agora, que é uma pergunta que eu quero fazer pra você. Quando você sobe de nível, quando você pega uma promoção, quando você começa a frequentar outros lugares, começa a subir o seu patamar, quem vai estar com você? Ou as pessoas que estavam com você vão começar a apontar o dedo e falar: Não te reconheço mais, não sei quem é você. Você não era aquela pessoa humilde, aquela pessoa povão, não sei o que, não sei o que, falava um monte de bomba, gíria. Gente, eu acho que as coisas, elas mudam e tudo bem se a pessoa subir o patamar. Só que assim, muitas vão querer puxar sua perna, muitas vão querer falar assim: Nossa, meu, você não era assim. Você tá muito esquisita. Muitos vão querer usar a sua personalidade como um modo de ataque. Meu, você era uma bagaceira. Você era mó. Entende? O povo quer usar uma característica sua que já passou. Talvez seja meio que um ar de inveja da amiga dela falando, tipo, nossa, mano, ela fez isso e eu não consegui. Porque eu acho que essa parte do outro ter dado em cima dela só foi um gatilho pra amiga dela já despejar tudo que ela tinha em mente sobre a nova Andy. Que no caso ela tá mudada, tá se vestindo melhor, tá se portando melhor, falando melhor, né? Tem até mais confiança do que antes. E tem gente que não vai conseguir aceitar o seu sucesso. Tem gente que não vai te ver uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que ganhou na vida, né. Tem vários momentos, tem várias maneiras de ganhar na vida. Muitos acham que é só no dinheiro. Ok, eu também acho que dinheiro meu, você ganha muito dinheiro, você ganhou na vida, sério, você zerou. Mas também tem outros quesitos, na vida não é só o dinheiro, tem, família, tem tempo,
de qualidade com as pessoas que você ama. Tem família, tempo de qualidade, liberdade financeira, liberdade geográfica. Se você ganhou num deles, beleza. Você tem que ganhar nos outros também. Mas estamos falando agora sobre parte financeira mesmo, né? Então, é um alerta que eu quero deixar aqui pra você, tipo, pra você rever o que tá te travando. Porque às vezes, eh, quando você vai subir o nível, quando você vai ascender na vida, às vezes tem algo te puxando, mesmo que seja indiretamente, como essa amiga aí que ela teve. Mas também pode ser família. Pode ser que você queira ascender, mas você não vai, você não quer ao mesmo tempo, porque se você ascender na vida, você não vai estar mais com os seus, você não vai mais fazer parte. Como a Andy não fazia mais parte do ciclo de amigos dela, quando ela era lascada. Então, creio que pra você ter um certo sucesso, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Não tô falando pra você, tipo, andar sozinha, não ter amizade com ninguém, parar de falar com todo mundo, viver isolada, num buraco. Não. O que eu tô falando é pra você ter um certo jogo de cintura, entende? Não deixar os seus pra trás, mas também você precisa correr atrás do seu, porque senão as pessoas vão pegar a sua característica, a sua identidade, vão querer trazer à tona de novo e falar que você era uma humilde, você era uma perdedora, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Querendo te jogar pra baixo. Ou seja, você não pode se vincular com essas características. Mesmo que você fosse isso, você tem que entender que você é uma pessoa moldável, que você tá o tempo todo se moldando pro objetivo que você quer chegar. Enfim, gente, eu queria mesmo falar isso, que você tem que prestar atenção com quem realmente está do seu lado, com quem realmente te apoia, tá ali. Mesmo você sendo criador de conteúdo, sabe? Você esteja sendo pequena. Eu ainda tô pequena no criação de conteúdo pro Instagram. Mas eu estou constantemente postando pelo menos 2 vídeos, 2 posts, sei lá, whatever, por semana. Então você tem que ter isso em mente. Mesmo que isso valha horas, tempo. E é isso, meus amores. A partir do momento que você passar para outro patamar, vão ter pessoas querendo te puxar para baixo. Mas você não pode entrar nessa neura, você não pode deixar que isso te afete. Continue pensando, continue indo. Porque a partir do momento que você tá aqui, você vai encontrar outras pessoas do seu nível também. Não tô dizendo que eu, tipo, não subi de patamar, mas tô dizendo que eu também não tô pior que antes, tô melhor que antes. E é isso, meus amores. Essa dica que eu quero deixar pra vocês. Assistam esse filme, é muito interessante ver como que funciona a hierarquia, assim, e tal. Enfim, tirando que aquela mulher é uma megera, tipo, ela é muito má, ela é muito, assim, que se dane, não tô nem aí pra você. Mas no tempo a gente consegue tirar coisas, a gente consegue tirar ensinamentos de filmes bestinhas, tá bom? E é isso, meus amores. Espero que vocês fiquem bem. Qualquer coisa, pode escrever nos comentários, pode mandar mensagem no Instagram. Vou estar aqui pra ouvir, pra ler. E a gente se vê semana que vem com mais vídeos, tá bom? E reflexões, pensamentos, qualquer coisa. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Beijo.